Graça e paz. Nós já encerramos Gênesis, mas ficou faltando, né? Eu comentei com vocês o capítulo 38. E aí eu vou contar essa história para vocês, que é a história de Judá e de Tamar. Então o texto começa dizendo que Judá, ele se casa com uma cananeia, e o nome dela era Sua. E ele casa com ela, e ele tem 3 filhos com essa mulher. Esses filhos são Onã e Selá. Lembrando que Judá, ele é o 4º filho de Jacó, tá? Então, ele deveria ter casado com mulheres lá da região, mas ele vai e se casa com uma cananeia. E ele tem 3 filhos, Onã e Selá. E aí, que é o primogênito dele, ele se casa com Tamar. Só que o texto diz, lá no verso 7, que era mau aos olhos de Deus. Porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor o matou. Que mal era esse? A Bíblia não diz, mas devia de ser algo bem ruim, né? Para Deus tomar essa decisão, para que não desse sequência ali, alguma coisa muito ruim era. E qual era a regra naquela época? Lembra que a gente já falou de costumes, né? Não tinham as leis ainda, né, de Moisés, mas haviam os costumes, haviam as normas de convivência em sociedade. E naquela época, o irmão, quando morria e não deixava descendentes, a esposa desse irmão, né, ela se casava com o cunhado. E por que isso? Isso para trazer segurança e proteção à mulher. A mulher naquela época, se ela fosse sozinha, ela tinha que ter pai, naquela época só não, na época de Jesus também. A mulher, nesse momento, ou ela tinha pai, que a sustentava, ou marido, ou filho. Se ela não tivesse nenhum dos 3, ela ia se tornar prostituta. Era a única maneira dela conseguir sobreviver naquele lugar. Então, a situação ali de Tamar, se ela fica viúva e ela não tem um filho, ela não pode retornar à casa do pai dela, ela se casaria com o cunhado. E aí é isso que Judá faz. Morre, Judá então dá Tamar para Onã, que era o 2º filho. Só que Onã, ele teria que dar um filho que levaria o nome de O primeiro filho, quando aconteceu uma situação dessa, o primeiro filho não era daquele pai. Ele era o filho do irmão que morreu. E o que isso implica? Implica em herança. Porque o primogênito tinha direito à metade da herança. Tudo era mais para o primogênito. Então, esse filho que Onã teria com Tamar seria um filho que levaria metade da herança dele. E o filho dele de sangue mesmo não levaria. Então, o que a palavra de Deus nos diz? No verso 8 diz que Onã tomou, né, Tamar como esposa. E no verso 9 diz assim: Onã, porém, soube que essa semente não havia de ser para ele. O filho que ele gerasse em Tamar não levaria o nome dele, o primeiro filho. Derramava então na terra para não dar semente ao seu irmão. Então, ele não encerrava o momento ali do ato sexual, ele derramava o sêmen dele na terra para que a esposa não engravidasse. E isso desagradou a Deus, porque isso era a regra de convivência da época. Então, ele estava fora daquilo ali. Isso era o correto a ser feito. E ele estava fora daquilo ali. E aí a gente vai ver no verso 10 que o que ele fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que o Senhor também o matou. E aí sobra Selá. Aí vocês imaginem a cabeça de Judá e a cabeça de Sua. Essa mulher amaldiçoada, né? Morreu o primeiro, morreu o segundo. E aí o que Judá faz? Ele fala, olha, você está viúva, você vai para a casa do seu pai, Selá ainda é muito novo. Quando Selá ficar grande, eu mando te buscar. E aí você vira a esposa de Selá. Só que Judá deixou isso para lá. Ele não cumpriu com a palavra dele para Tamar. E a gente precisa entender que Tamar precisava de cuidado. E o texto é muito claro dizendo que eles eram maus aos olhos do Senhor. Que não era Tamar que era uma mulher ruim. Esses homens eram homens ruins, de índole ruim. E ela vai para a casa do pai. E passam-se anos, a esposa de Judá morre. E Judá não volta para pegar Tamar. E aí Tamar descobre que ele está voltando à cidade. Quando ele está voltando à cidade, no verso 14,
Então ela tirou de sobre si as vestes de sua viuvez, e cobriu-se com o véu, e disfarçou-se, e assentou-se à entrada das duas fontes, que estão no caminho de Timna, porque via que Selá já era grande, e ela lhe não fora dada por mulher. E ela se coloca como uma prostituta ali. E Judá passa, e Judá se interessa, e quer ter um momento com ela ali, e ele tem um momento com ela. E você vê como que Deus faz as coisas, né? Essa mulher fica grávida de Judá. Só que ele não sabia que ele estava se relacionando com a nora. E aí, no momento do pagamento, ele estava desprovido de recursos. E aí ele diz para ela, como que eu vou fazer esse pagamento? Aí ela falou, não, deixa aqui comigo o seu selo e o seu penhor. Isso era a identidade de Judá. Aonde ela mostrasse aquilo, as pessoas sabiam, isso é de Judá. O selo e o penhor. Então ele deixa e diz o seguinte, depois eu mando um cabrito aí para você, para pagar aí. Só que passa o tempo, ele manda e ele não encontra mais. Ele manda por um amigo, o amigo não encontra ela mais ali. Mas passado 3 meses, o povo descobre que Tamar está grávida. E aí começa, né, a falação, o bochicho, e ela é chamada de adúltera, porque se ela é viúva e ela parece grávida, ela adulterou, mesmo sendo viúva. Como eu estou dizendo, gente, eram as regras da época, tá? Nós não temos como passar isso para os nossos dias. E aí Judá, quando descobre isso, né, um homem muito íntegro, muito correto, ele fala, não, ela é digna de morte, né? Ela adulterou. E aí ela vai até ele e ela fala com ele no verso 25, diz assim, e tirando-a fora, botando Tamar para fora, ela mandou dizer ao seu sogro, ela diz o seguinte para ajudar, do varão de quem são essas coisas eu concebi. E ela disse mais, conhece, peço-te, de quem é este selo, e estes lenços e este cajado. E aí Judá viu a bobagem que fez. Não só de não ter cumprido a palavra dele e levado ela para ser esposa de Selá, mas de ter se relacionado com ela, achando que era uma prostituta. E nesse momento ele reconhece e ele diz então que ela era mais justa do que ele. Então ele começa a cuidar de Tamar. Mas apesar dele cuidar de Tamar, Tamar não se torna esposa de Judá. Ele tem uma responsabilidade sobre a vida dela, sobre o filho que ela está gerando, que na verdade são 2, ela estava gerando 2 filhos, que se tornam filhos, né, de Judá, e eles nunca mais se relacionam. A Bíblia não fala se ele se casou de novo, a Bíblia não fala mais nada sobre isso. Mas o fato é que Tamar gera de Judá, e ela tem 2 filhos, que é Pérez e Zerá. E a descendência de Jesus vem de Pérez. É muito interessante, né? Quando a gente vai ver lá a descendência de Jesus, a gente vê mulheres citadas, e olha que não se citavam mulheres naquela época. Quando se cita mulheres no texto bíblico, é porque eram mulheres que realmente fizeram a diferença de alguma forma. A gente vai encontrar ali mulheres que não eram do povo judeu. A gente tem Ruth Moabita, a gente tem Raabe Cananeia, e aí a gente vai ter a Tamar também aqui, que não era do povo judeu. Então a gente vai ver que Jesus transforma situações. Jesus transforma a identidade da pessoa. Uma mulher que a situação dela era uma situação que não tinha saída. O que essa mulher ia fazer? Mas Deus proveu tudo para ela porque ela era uma mulher que estava debaixo da dependência de Deus. Ela fez o que dava para fazer, o que era possível, e Deus interviu em cima daquilo que ela fez. E aí a história é essa. É estranha, né, para os nossos tempos, mas era a realidade daquela época. Deus abençoe vocês.